Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu trouxe aqui uma coisa bem interessante, vou mostrar, vou já explicar para vocês o que que é isso daqui. Na verdade, é a mesma aplicação do vídeo 40, onde nós utilizamos Dynamic Programming com Bellman, né? E aí a gente lá conseguimos chegar em algum resultado interessante, mas aqui a gente aprimorou e fizemos ele mais realista ainda, né? Então, novamente, nós testamos os tickers das 500 empresas mais valiosas dos Estados Unidos, a SPY, e o TLT, o título do Tesouro Americano, agora para um período muito maior, de 2004 a 2024, perfazendo aí os 20 anos, ah, partindo de um portfólio de US$ 100 mil inicialmente, e aqui nós fizemos a seguinte ideia. O processo é uma continuing task, né? E o Monte Carlo depende de você concluir um episódio para começar de novo, para ele fazer toda a projeção das recompensas, conforme nós vimos nos vídeos onde discutimos amplamente ali o processo de projeção da recompensa, né, do G, o cálculo de state value ou Q para cada um dos estados. E aqui nós fizemos da seguinte forma. Então imagina que você tem uma janela de treino, ou training window, de 250 dias, muito próximo do ano, de 252 dias úteis para fazer os investimentos em trading. E nesse caso, a cada 250 dias, ele vai, desde o dia zero até o dia 250, de 5 em 5 dias, ele conclui um episódio e melhora a política. Então ele vai melhorando a política P dele a cada 5 dias, dentro de uma janela de treinamento de 250 dias. Aí quando, por exemplo, chegou no dia 255, significa que essa política será iterada do dia 5 até o dia 255, perfazendo novamente 250 dias, e cada episódio é de 5 em 5 dias, então ele sempre vai movendo dentro da janela de treino e integrando. Isso acaba trazendo um benefício importante, porque acaba fazendo com que a política sempre esteja é, ajustada, atualizada com uma janela de 250 dias, e a cada 5 dias o conteúdo dos episódios são atualizados na política, seguindo exatamente o que é feito dentro daquele o pseudocódigo que discutimos, tanto do Bellman, desculpe, tanto do Sutton e Barto, quanto aquele mais expandido e detalhado que nós discutimos com vocês. Aqui eu coloquei um critério mais realista de 5%, 0,5% de custos operacionais em cada transação, ok? Eu também fiz o seguinte, tipicamente você quando olha no pseudocódigo, você vê que ele segue uma política, né? Então ele sempre precisa seguir uma política PI. A questão é que essa política, ela, num processo real, e como nós, né, nós não estamos tendo vazamento de dados do futuro para o presente. Né? Ele realmente vai avançando no tempo sem vazamento. Ele não percorre todo o período de 20 anos, ele vai avançando para frente, seguindo 250 dias, ele vai indo deslizando para o futuro, né? Carregando 250 dias de história, atualizando a sua política. Nesse caso, é muito comum que se você não usar, por exemplo, um Epsilon Grid, uma aplicação Epsilon Grid dentro do Monte Carlo de forma combinada, que não está aqui dentro do pseudocódigo, nem no formato mais matemático apresentado pelo Sutton e Barto, nem esse, um pouco mais perto da técnica de implementação, ele não fala disso. Mas isso é muito comum você combinar Epsilon Grid em Monte Carlo. Por quê? Porque de fato é muito comum que, como não tem grid, como não tem exploration, e ele depende apenas de interações por todos os episódios conhecidos, nesse caso, como é que você faz? Você não tem episódios para ele ficar testando o trading o tempo todo. Então a nossa estratégia foi criar uma janela de treinamento, a Training Window, de 250 dias, e ir criando pequenos episódios de 5 dias ao longo dessa janela de treinamento.
ainda assim você poderia ter que ele rapidamente convergiria para um dos títulos, ou para SPY ou para TLT também, acontece conforme eu vim testando nos últimos dias. E para que você não caia nisso, é importante você adicionar um exploration. Então ele vai, de fato, fazer exploração dentro do que você definir, e no resto ele vai fazer exploitation. Mas essa exploration permite ele não ficar totalmente enviesado por um ano que estava estável ou instável, e depois esse ano vai mudando, ele permite ainda ele continuar aprendendo, tá certo? Nem utilizei decaimento também, porque o decaimento faria com que ele ficasse teimoso de novo, mais para frente apenas. Então não foi essa a ideia foi manter ele explorando ao longo do tempo, porque as condições de mercado mudam, né? Então é por isso que eu coloquei a política com Epsilon Grid aqui. Coloquei um de 10% de Exploration, e aqui começa, aqui eu só reinicio todos os valores da nossa das políticas, né? E aqui fica de fato o rebalanceamento adaptativo com Monte Carlo indo para frente. Então ele vai deslizando ao longo de todo o processo, ao longo de todo o range. Número de episódios, aqui eu tenho a minha função de recompensa, aqui eu já tenho o valor descontado, e aqui eu já tenho o custo do trade, que é o best action menos o previous action vezes transaction cost. Se for o mesmo, isso vai dar zero, então não há custo de trade, ou seja, se ele continuar no mesmo estado. Se ele de fato mudar, esse valor vai gerar um trade cost, e aí o custo bruto vai ser subtraído do nosso trade cost aqui, né? Então, o net reward, o valor líquido, vai ser gross reward menos trade cost. E aí a gente tem aqui esse processo iterativo funcionando, e ele vai de fato convergindo. Você olha que a estrutura do Monte Carlo com First Visit é muito próximo do que a gente já tinha feito, né? É exatamente isso, adaptando, que em alguns momentos ele vai acabar fazendo aqui o processo de grid, ok? É essa que é a ideia, ele vai acabar selecionando em alguns momentos o processo de exploration. Gente, é simples, mas não é simplista, é robusto. Então você veja aqui que a gente treinou por um ano, por aproximadamente 250 dias, né? E ele estava ruim e ele veio melhorando em relação aos 3 benchmarks. Nós temos aqui o SPY, 100% de, de TLT e 60-40 SPY TLT, e aqui ele veio melhorando em vários momentos instáveis da economia, ele acabava melhorando, mas sempre ali em acima, quase chegando no SPY, e aqui no final ele acabou, já estava muito melhor aqui, principalmente por conta da pandemia, esse conjunto do SPY acabou indo muito bem, mais recentemente, desde 2022, vieram melhorando, e aí ele ainda assim aproximou, ele ficou acima dos 60-40, né? Agora, é claro que se você rodar isso N vezes, o processo é estocástico. Algumas vezes essa linha azul não vai tão bem assim, ela vai ficar abaixo do vermelho, às vezes muito perto do título do Tesouro Americano, mas veja, não é um resultado tão ruim. Nós não estamos tão longe assim do benchmark, utilizando o Monte Carlo com First Visit. Então, essa ideia é muito interessante, porque permite você ver, de fato, algumas aplicações bem interessantes, né? Então, a gente viu ali o Blackjack, que uma aplicação interessante para quem gosta de jogos, mas aqui é uma aplicação financeira real, e você pode fazer o teste. Eu queria convidar os colegas aí de Finance a testar essa aplicação. Certamente você vai achar bem interessante, tá bom? Então deixa teu like, se inscreva, compartilha com seus amigos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.